a paz do Senhor. Sejam bem-vindos ao aniversário da IADAM, Área 32, Templo Central no bairro Armando Mendes. Você irá acompanhar agora o resumo da nossa história e confira o início dessa grande obra que o Senhor tem aperfeiçoado. Por volta de 1987, surgiria em Manaus, Amazonas, um novo bairro que passaria a se chamar Armando Mendes. Nesse mesmo tempo, algumas famílias já começavam a possuir alguns lotes de terra para construir suas casas, inclusive a família Bispo, que viria de um município vizinho. Como era um bairro novo, não havia ainda templos em que se pudesse cultuar. Foi assim que a missionária Eliomar, amiga da família, teria a ideia de começar uma obra nesse lugar. Após muitas orações por esse propósito, começaram com a obra de evangelismo, indo em busca das almas para o início da missão. Os primeiros irmãos começariam a se reunir na casa do irmão e amado anfitrião Nildo Bispo, o qual, com um ato de fé e generosidade, cedeu a sua casa. A primeira reunião ocorreu numa tarde de domingo e, já havendo convidado muitas pessoas, as mesmas vinham com muita alegria em seu coração para receber a palavra do Senhor e serem edificadas. Eles ainda não imaginavam, mas eram a pedra angular escolhida por Deus para edificar a igreja. Bastariam que perseverassem em oração, intercessão, clamor fervoroso e com muito louvor ao Senhor. A palavra estava sendo pregada. Pessoas eram curadas. E a luz do Evangelho estava cada dia mais sendo anunciada e presente no meio daqueles irmãos. Nesse tempo, as missionárias responsáveis, Maria Guiar e Eliomar, percebem que a residência do irmão Nildo já não comportava tantas pessoas. A sala encontrava-se pequena e o ar parecia insuficiente para aquele grupo. Houve então a necessidade de ir em busca de um local maior. Certo dia, uma irmã chamada Hilda, sabendo da carência de lugar espaçoso, convida os líderes a conhecer a sua casa. Muito agradados com o ambiente que haveriam de ter e felizes com a oportunidade, apresentam o local ao Senhor. E juntamente com os irmãos, prosseguem as reuniões, maravilhados com a obra que estava sendo expandida no bairro. Coincidentemente, havia também um outro grupo de irmãos que crescia pregando a palavra, que posteriormente passariam a unir-se com o mesmo propósito. A irmã Susana com o irmão Adelson, que tinham uma casa desocupada, acederam gentilmente para esta missão. Foi nesse lugar em que houve o primeiro mutirão de bancos de madeira. Nesse mesmo tempo, a igreja perseverava em oração e comunhão. Com isso, gerava o crescimento missionário, aumentando ainda mais o número de irmãos. Devido à quantidade de irmãos no local, o piso começou a ceder. Por esse motivo, começaram a pensar que deveriam ir em busca de um terreno para comprar e estabelecer o templo fixo. Foi então que encontraram um terreno localizado na Rua N. E quando saíram da Rua I, a igreja já estava praticamente formada. Tinha um grupo de jovens, grupo de homens, grupo de mulheres, secretário, tesoureiro, grupo de oração. A igreja, outrora itinerante, passaria a se tornar fixa, a qual, a partir dela, uma área seria gerada. Quando, enfim, no dia 26 de junho de 1989, o pastor Samuel Câmara inaugura oficialmente o mais novo templo da IADAM no bairro Armando Mendes. Você
Você acabou de acompanhar neste exato momento a história da fundação da Igreja Assembleia de Deus no bairro Armando Mendes. Então prepare-se para conhecer neste exato momento algumas das principais personalidades que fizeram parte deste grandioso trabalho, destacando principalmente os anos em que o nosso saudoso pastor Paulo Farias conduziu com excelência e perfeição a Igreja do Senhor. Acompanhe já o vídeo. A partir de sua inauguração oficial, o templo, agora com localização fixa, começa os trabalhos de expansão territorial. Os irmãos não mediram esforços a se dedicarem fielmente na obra de ampliação da igreja através da aquisição de terrenos. E a igreja não parava. A cada ano que passava, o templo crescia, o número de pessoas aumentava e os movimentos do povo de Deus a cada dia mais eram realizados com muito amor e muita dedicação. Os dirigentes que lideraram a congregação foram Rogério Malcinho, Humberto Santiago, Amarildo Souza, Mário Jorge, Lucivaldo, Divanildo Lobo, Reginaldo Reis, pastor Paulo Farias, Raimundo Alves, pastor Veríssimo Cruz, pastor Francinildo Vieira. E o atual dirigente da congregação é o diácono Sidney Mendes, que a lidera desde 17 de janeiro de 2021, juntamente com sua esposa. A partir desta congregação, outras foram geradas, tornando assim a amplificação da Área 32. Os pastores que a lideraram foram pastor Paulo Castro, pastor Cláudio Largato. E em 1993 foi empossado como pastor de área o amado e saudoso pastor Paulo Farias, o qual liderou a área durante 27 anos. Por meio dele, a Área 32 foi expandida no bairro, com as congregações que fazem parte da área até hoje. Na comunidade da Sharp, congregações 10 e congregação 5. No conjunto industriário, congregação 7. E no Armando Mendes, as congregações 8, 2 e 1, atual templo central da área. Seu trabalho não se limitou ao bairro, mas alcançou até outros países, através de sua ação como capelão, no qual era presidente do Conselho de Capelania CCIAM. Atuava arduamente no evangelismo carcerário, onde várias pessoas foram salvas. Trabalho este que foi inspiração para o nome de seu programa de rádio, chamado Liberdade Atrás das Grades, onde anunciava o reino de Deus por meio da RBN. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Pastor Paulo era um homem forte e corajoso, e por intermédio de seu trabalho, muitas pessoas foram curadas, libertas, edificadas e discipuladas para avançar e continuar a missão do Reino de Deus na Área 32. Em 8 de maio de 2020, cumpriu-se em sua vida a preciosa declaração que o apóstolo Paulo faz em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. É bonita, a cidade que Jesus preparou, ela é bonita. Você conferiu a história até meados de 2020. Em 2021, iniciou novos desafios. Assim como Deus levantou Josué no propósito de continuar o trabalho de Moisés, o Senhor também prepara o agora pastor Francinildo Vieira para dar continuidade à obra. Este que foi discipulado e treinado lado a lado ao saudoso pastor. Veja a seguir. Zeloso pela obra do Senhor, o querido pastor Paulo Farias se preocupava sempre em deixar um legado e, para isso, investia em novos líderes que fossem capazes de preservar a sã doutrina, uma marca de seu ministério.
E assim como na história de Moisés e Josué, vivenciamos a mudança de geração entre o pastor Paulo Farias e o pastor Francinildo Vieira. Nascido no município de Eirunepé, no sul do Amazonas, em 1º de dezembro de 1980, passou parte da infância na comunidade Bacuri, no Rio Gregório, onde viveu até os 6 anos de idade. Membro de uma família típica do interior, com 10 irmãos, o pastor Francinildo é filho de Francisco Pereira de Souza Filho e de Maria de Fátima Vieira de Souza. Aos 21 anos de idade, decide se mudar para a capital, Manaus, em busca de um futuro melhor. E o futuro se construía ao lado daquela que seria sua futura esposa, conhecida numa loja de móveis, local do primeiro emprego de Francinildo na capital amazonense. Foi graças à jovem Crislene que o rapaz do interior decidiu, no dia 12 de novembro de 2006, entregar sua vida a Cristo. Graças a algumas visitas ao Templo Central da IEADAN Área 32, onde já foi dirigente e hoje é pastor. Depois de um ano se congregando, em 2007, o jovem Francinildo teve o seu primeiro contato com seu futuro mentor, pastor Paulo Farias. E o encontro foi marcado por tensão e nervosismo, pois o pastor Paulo era conhecido por sua rigidez e o franzino Francinildo tremeu nas bases. O pastor Paulo servia de inspiração pela forma como liderava a igreja, e suas pregações, sempre cheias de unção, faziam com que o jovem convertido pedisse de Deus a mesma coragem e ousadia, pois desejava ser um pregador do Evangelho. Seu primeiro ministério na igreja foi ser líder de jovem, isso antes de ser líder de célula. Depois se tornou coordenador das 6 redes de jovens da Área 32, e nesse período foi consagrado diácono, passando pela consagração de evangelista e, em seguida, ordenado. Durante esse período, no dia 9 de dezembro de 2012, foi empossado como dirigente do Templo Central da Área 32. Formou-se em teologia com o incentivo do pastor Paulo Farias, que o proibiu de desistir em um momento crítico de sua vida financeira. E no último dia 13 de junho, os pastores Francinildo Vieira e Crislene Souza completaram um ano à frente da IEADAN Área 32, como pastores titulares, mantendo a essência da disciplina e dos ensinamentos do pastor Paulo Farias, que nos ensinou o que de Cristo aprendeu. Parabéns, IEADAN Área 32, pelos 32 anos de existência no bairro Armando Mendes, guiados pela Bíblia e pelo Espírito Santo.